Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Romanos capítulo 9. Começando aqui no versículo 6, diz assim: Não, porém, que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, né? Aqui é como se o judeu estivesse perguntando para Paulo. Paulo está mandando essa carta para Roma e os judeus de Roma levantariam algumas questões, né? Então ele está falando sobre Jesus Cristo, né, que Jesus Cristo ele é o Messias. Então uma das perguntas seria: mas se Jesus Cristo ele é o Messias e Israel, né, os judeus negaram Jesus Cristo, não abraçaram essa obra, então a promessa de Deus falhou, né? E aí então o apóstolo Paulo começa já esvaziando essas perguntas, né, falando que não que a palavra de Deus haja falhado, né? E aí ele começa a explicação assim aqui, né, dizendo: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como a sua descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. Então aqui ele volta assim, né, para o Velho Testamento para explicar quem é os filhos da promessa. Ele fala que nem todos que são filhos de Abraão são os filhos da promessa. Abraão ele teve Ismael primeiro, o filho dele primogênito, e depois veio, né, de Sara, né, já Sara bem idosa, veio Isaque. Isaque que era o filho da promessa. E depois de Isaque, na verdade, Abraão teve outros 12 filhos com uma outra mulher que ele se casou após a morte de Sara, né? E ele está falando o seguinte aqui, Paulo: nem todos que são filhos de Abraão são da descendência prometida, né? Que por meio de Isaque seria a descendência prometida. Então por que ele está falando isso? Porque os judeus poderiam levantar essa questão: então a palavra de Deus falhou, porque Deus não está salvando Israel, está salvando só um pouquinho de gente. Ele está falando: olha, Abraão teve vários filhos, mas só Isaque foi chamado a sua descendência, o filho da promessa, o filho que foi um milagre, tá bom? E aí ele continua falando. Por que ele está falando isso também? Porque acerca do capítulo 8 ele começou a entrar no tema da predestinação. Na verdade, nós não cremos em predestinado, né? A pessoa não nasce predestinado àquilo. A gente nasce pré-ordenado. A gente sempre tem o arbítrio para escolher, né, o que nós vamos fazer, tá bom? Então nós acreditamos que nós somos pré-ordenados por Deus para chamados, para cumprir certas funções aqui na Terra, né? E aqui ele começa a falar então desses remanescentes fiel, tá bom? Então a palavra de Deus não falhou, porque tem um remanescente fiel que continua fiel a Deus, e é nesses que a promessa se cumpre, né? Aqueles a quem Deus elegeu, né? Os eleitos de Deus, conforme ele vai começando no capítulo 8 e vai trazer o assunto para cá. Ele diz assim, ó: não somente esta, ou seja, não somente Sara, né, que foi a esposa de Abraão, mas ele vai falar de Rebeca agora. Mas também Rebeca, quando aconteceu que Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, e tendo nem feito bem nem mal, para o propósito de Deus, segundo a eleição, ficassem firmes, e não por causa das obras, mas por aqueles que o chamavam. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Bom, aqui, né, está falando de Rebeca. Rebeca também teve complicações para engravidar, né, com Isaque. Foi cerca de 20 anos de oração até que ela ficou grávida. Mas quando ela ficou grávida, tinha um rebuliço, né? De acordo com o Velho Testamento, tinha um rebuliço na barriga dela assim. E ela não entendia. Ela, mãe de primeira viagem, preocupada ali em perder, né, a criança. E ela queria saber o que estava acontecendo dentro da barriga dela, que mexia demais, né? E aí, quando ela consulta ao Senhor, né? Não sei se foi por meio de Abraão, mas fala que o Senhor respondeu a ela que dentro do ventre dela existia duas nações, ou seja, ela teria filhos gêmeos. E aí o Senhor coloca que o menor, ele seria o maior, na verdade, ou seja, o primogênito que nasceria, que seria Esaú, serviria ao menor, que era Jacó, tá bom? Então, desde o ventre, o Senhor já escolheu Jacó para ser o principal.
quebrando os protocolos, porque quem é o primeiro é realmente o primeiro filho, que é o primogênito, né? Então ele quebra os protocolos chamando o segundo. E aí aqui Paulo ele deixa muito claro o quê? Que não foi segundo as obras essa escolha, porque nem tinham nascido, os meninos não tinham feito bem ou mal, né? E aí entra a parte da pré-ordenação que nós acreditamos, que antes de nascer nessa vida, nós já vivíamos com Deus. E Deus nos escolheu, né? Mediante nossa fé antes de nascer. Mediante o nosso amor ao Pai Celestial, de querer nos tornar semelhante a Ele. Então nós somos chamados de acordo com isso, né? Se quer saber um pouquinho mais sobre isso, lá em Alma, capítulo 13, né? Se eu não me engano, fala bastante sobre ser pré-ordenado, tá bom? Mas aqui tá falando disso. E a gente pode observar que à medida que essas crianças vão crescendo, né, Esaú e Jacó, que Esaú ele despreza a primogenitura, ele despreza receber o sacerdócio, ele vende a primogenitura dele por um prato de lentilha, por um guisado vermelho ali, né? Ele troca ali a primogenitura. Então veja que ele já não dava valor, ele não deu valor à primogenitura, às bênçãos de Deus. E Jacó, já desde o começo, ele tentava alcançar essas bênçãos. Então, como que Deus conhecia essas pessoas? Jacó e Esaú, já antes de nascer, Deus sabia do desejo deles, do propósito deles. Então, ele falou que o Jacó, que era o menor, ele que herdaria as bênçãos. Então, isso é fantástico para nós, dá uma compreensão a mais, porque nós compreendemos a respeito da pré-ordenação, que nós já vivíamos antes com Deus, né? Nós não nascemos somente nessa terra, nós já éramos filhos de Deus antes de nascer. E aqui fala sobre essa pré-ordenação aqui. E aí continua falando aqui, né, no versículo 12 em diante. E foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus, né? Então os judeus poderiam levantar essa questão. Então Deus é injusto porque ele escolhe um e despreza o outro? Paulo responde, né? De maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, de sorte que não é do querer, nem do correr, mas de Deus o que Deus se compadece. Aqui quando ele está falando, olha, não é questão do Senhor ter escolhido um e rejeitado o outro. Aqui ele falou que para Moisés, né? Veja que Paulo, como ele é sábio nas escrituras, ele vai trazendo escrituras do Velho Testamento, ele trouxe Sara para a história, trouxe Rebeca, trouxe Abraão, ele vai trazer Jeremias ainda, ele vai falar de Isaías. Então o discurso, essa carta de Paulo é toda embasada nas escrituras, fantástico, né? E aqui ele está falando, Moisés, né? A Moisés foi dito que aquele a quem Deus se compadecer, né, ele se compadece de quem se compadece dele. Aqueles que buscam ao Senhor são os que realmente alcançam as promessas. E é o que nós vimos na história de Jacó, sempre buscando as promessas de Deus e Esaú sempre desprezando, né? Então não é questão de que Deus, como aqui, né, nessa carta, Paulo ele levanta como se fosse um judeu imaginário, né, fazendo perguntas, né? Então eles perguntam para Paulo, então Deus é injusto de escolher um e desprezar o outro? Ele falou, não, é segundo as pessoas buscam a ele. É isso que ele está colocando aqui, né? Esse versículo aqui 16, ele é muito interessante. Ele diz assim, ó, de sorte que não é pelo querer, nem pelo correr, mas Deus que se compadece. Quando ele fala que não é pelo correr, que não é pelo querer, está falando que não é o nosso querer ou o nosso correr. Isso significa que não devemos correr atrás do Evangelho, correr atrás de sermos abençoados, correr atrás de fazer as ordenanças de Deus? De jeito nenhum. Ele está dizendo que não somos suficientes. Nós não somos suficientes para alcançar o reino celestial. É preciso Deus intervir, né? Por isso que ele fala que não é pelo nosso correr, mas pela misericórdia de Deus, né? Seja como Deus se compadece. Continuando, ele diz assim, porque diz as Escrituras a Faraó, para isso mesmo te levantei, para que em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, de sorte que ele
se compadece de quem quer e endurece quem quer. Aqui, né, esse compadece quem quer, endurece quem quer, significa que ele deixa a pessoa seguir o curso que ela está desejando, né? Faraó, ele era coração duro, o Senhor levantou Faraó, colocou ele como rei no Egito para mostrar o seu próprio poder, porque sabia que Faraó, ele não libertaria o povo, né? Então ele não interfere no arbítrio da pessoa. É isso que ele está dizendo assim. Dizer-me-ão então, por que deixara isso, né? Porque quem resistia à tua vontade? Mas antes o homem, quem és tu para replicar a Deus, né? Aqui é como se ele estivesse falando, olha, quem é você para dar conselho a Deus? Deus sabe o que está fazendo, né? E aí ele traz a história de Jeremias aqui também, né? Ele fala assim, ó, porventura a coisa formada dirá o que o formou. Por que me fizeste assim? Ele está falando de Jeremias 18, se eu não me engano, né? Quando Deus ele fala para Jeremias descer até a casa do oleiro, e o oleiro está fazendo um barro, né? Um vaso, e o vaso se quebra, e aí forma outro vaso ali. Então é o Senhor, o oleiro, que sabe como que a gente tem que ser feito, né? As decisões, ou seja, as provações que é posto na nossa vida e assim por diante. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que a mesma massa que fazer o vaso, um para a honra e outro para a desonra? Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, que se preparavam para a perdição? Aqui, repare que Deus ele não formou os vasos de ira, no sentido de que ele endureceu o coração e ele fez a pessoa ser perdido, mas ele fala que suportou. Deus abençoou essas pessoas, ele suportou essas pessoas, ele não criou nesse sentido, tá bom? Versículo 23 aqui, para que também desses conhecessem a riqueza da sua glória e dos vasos da misericórdia, para a glória já dantes preparou. Bom, vou finalizar por aqui, tá? Vou finalizar aqui o versículo 26 e 27, diz assim, ó: e sucederá que, no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados os filhos do Deus vivo. Aqui também, né, esse versículo 26 é uma referência a Oséias, né? Oséias e Gomer lá, a mulher sempre saía com outras pessoas, e um dos filhos dela chamava-se exatamente isso, não é meu filho. Esses que não são filhos de Deus, que não eram o povo da descendência de Abraão, são justamente aqueles que recebem ao Senhor, que aceitam o evangelho, que ele está falando dos gentios. Olha o versículo 27. Também Isaías clamava certamente a Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. O remanescente é o pouco, né? Aqueles que sobraram, o remanescente é um rebento, né? Uma árvore cortada, aí sai aquele brotinho. Então sempre Deus ele vai ter um remanescente fiel. É esse o sentido aqui. Completando o resto da mensagem aqui, ele fala que aqueles que foram chamados Israel desprezaram o Senhor, né? Os judeus desprezaram e não aceitaram o Messias, mas os gentios abraçaram a causa, né? Então esses são os eleitos de Deus. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.